Fazer isso aqui mais rapidinho. SpaceX 2025, modelo D, matemática, questão 16. Considere as funções reais f de x igual a x e g de x igual a módulo de x ao quadrado menos 1, a soma das abscissas dos pontos, ou seja, do x dos pontos, em comum aos gráficos dessas funções é igual a... Bom, vamos lá. Eu sei que eu quero descobrir o x, a soma das abscissas dos pontos incomuns. Eu quero saber dos pontos que fazem parte desse gráfico e desse gráfico simultaneamente, né? Então eu posso igualar as funções. Só que aí eu tenho que lembrar que aqui tem um módulo, então eu tenho que saber quando que isso aqui vai ser positivo e quando vai ser negativo. Então a primeira pergunta a responder é x menos 1, quando que isso é maior que zero? Ou menor que zero, né? Bom, eu sei que isso vai ser maior que zero quando x ao quadrado for maior que 1. Ou seja, quando x for maior... Eita, pega! Fazendo assim fica o quê? Maior do que mais ou menos 1? Que negócio é esse, cara? Quando x for maior que 1 ou quando x for menor que menos 1, né? Porque o que acontece daqui para cá também? Daqui para cá é a mesma situação. Na verdade, quando você vai tirar a raiz de ambos os lados, raiz de x ao quadrado, raiz do 1, é mais ou menos o módulo que fica igual ao valor, né? É um negócio assim. É um negócio assim. Eu vou deixar assim bem informal mesmo, tá? Então a ideia é, mas olhando aqui você já consegue entender o comportamento. Apesar de que essa questão de módulo, né, eu deveria ser bem preciso e categórico sobre isso, né? Então, você percebe aqui, né, que x tem que ser maior que 1 ou x é menor que menos 1. Beleza. Então a gente vai ter, por exemplo, tentar colocar na reta real e fazer um mapeamento aqui do que vai acontecer. Eu sei que se x for menor que menos 1, esse valor é positivo. Então eu vou colocar sinal positivo. Se x está entre menos 1 e 1, o valor vai ser negativo. Porque x ao quadrado, se for menor que 1, vai dar um 0, alguma coisa, né? Na hora que subtrair 1, toma, vai ficar negativo. E daqui para frente é positivo. E nesses valores aqui é zero, né? São as raízes da equação associada. Beleza. Então eu tenho que levar isso em consideração, porque f de x vai ter um determinado valor aí baseado na reta. Só que o módulo de g de x vai ser x ao quadrado menos 1 aqui, onde ela é positiva, e x ao quadrado menos 1 aqui, onde ela é positiva. Aqui onde ela é negativa, ela vai ser menos x ao quadrado menos 1. Né? Ou seja, vai ser 1 menos x ao quadrado aqui. Então vai mudar a equação, né? Tipo, a equação x ao quadrado é mais ou menos assim. De maneira que x ao quadrado menos 1 é mais ou menos assim. Né? De maneira que, como eu quero um módulo disso, lembra que o módulo ele faz com que a função sempre tenha que ser positiva. Então, tudo isso aqui que foi negativo eu tenho que inverter. Vai ser invertido. Tuf! Então é isso aqui que vai acontecer. O gráfico da função é esse. É esse aqui, ó. Tuf! Né? E aqui é 1 e menos 1. Né? Então a função vai ser assim. E a função x, o gráfico dela é mais ou menos assim. Então perceba que se a gente fosse fazer só o gráfico simples, ela ia intersectar aqui em dois pontos. Só que como o gráfico muda, existiria talvez a chance de passar em intersectar em três pontos.
né? Nesse caso, talvez não. Vai passar talvez só aqui, ó, nesses dois, né? Porque a função é essa aqui, ó. Esse ponto não existe. Mas existiria essa chance. Então vamos ver. Porque a gente tem que ver os dois casos, né? Vamos ver aonde x intersecta x ao quadrado mais 1. Menos 1, desculpa. E vamos ver onde x intersecta o negativo, né? X ao quadrado, negativo disso. Então vamos lá. Primeiro caso, x igual a x ao quadrado mais 1. X ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Soma. Soma é mais 1. Produto menos 1. Para a soma ser 1 e o produto menos 1? Rapaz, vai dar um negócio cabuloso. Eu acho que vai aparecer umas raízes de não sei o que. Vamos ver, vamos fazer básica. X é igual a menos b, menos menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1, AC, dividido por 2 vezes 1. Aí fazendo rapidão aqui, 1 mais 4, 5. Então vai ficar raiz de 5. Ó, uma raiz de 5 aqui aparecendo. Tem umas raízes de 5 aqui. Interessante. Menos 1, menos 1. Vai ficar 1, mais ou menos. Aí agora o negócio é o seguinte. A gente sabe que isso só vai poder ser verdade quando a nossa função tiver um módulo positivo. Ou seja, maior que 1. Quando x for maior que 1, quando x for maior que 1, isso aqui vai ser válido quando? Quando x for maior que 1 ou x for menor que menos 1. Vamos ver os valores de x aqui. 1 mais raiz de 5 sobre 2, claramente é um valor positivo e maior do que 1. Né? Então, essa raiz é válida. E quanto a 1 menos raiz de 5 sobre 2? Cara, raiz de 5 é mais que raiz de 4. Se fosse raiz de 4, vamos ver quanto que seria. Ia ficar menos 2 aqui. Ia ficar menos meio. É um valor perigoso. É um valor bem perigoso esse valor. Porque aqui, ó, aqui era tipo menos 2. Para isso ser menor que menos... E ainda dividido por 2, cara. Presta atenção. Que para isso ser maior que menos 1, isso aqui tinha que ser menor do que menos 2. Ser menor que menos 1, né? Porque é menos 2 sobre menos 2, menos 1. Para isso dar menos 2, isso aqui tem que ser pelo menos menos 3. Só que qual que é o problema? Menos 3 é igual a menos raiz de 9. E a gente tem raiz de 5 aqui. O que, que isso significa? Que esse valor aqui não vai satisfazer essa condição. Ele vai ficar entre 0, porque ele é menor que 0, de fato, né? Raiz de 5 menos 1 vai ser tipo menos 1, menos meio, alguma coisa assim, por aí. Mas ele não vai ser o suficiente para ser menor que menos 1. Então essa raiz vai ser descartada, porque ela vai estar dentro da situação do módulo. Aí vamos ver o que vai acontecer lá no módulo. Então o que a gente analisou, só para vocês verem no gráfico. A gente achou as duas raízes. As raízes aqui não são menos 1 e 1, porque essa era do gráfico anterior. Deixa eu só recapitular. Vou até fazer de novo o desenho. A gente tem o gráfico x ao quadrado. Ah, não, desculpa. Falei abobrinha. Vamos deixar aqui o desenho. As raízes daquele gráfico são, sim, 1 e menos 1. E aí o módulo é aqui. A questão é que os pontos onde as retas iam se encontrar, onde a reta, porque eu igualei a reta com este gráfico aqui, ó, são esse ponto e esse ponto. Mais ou menos isso aí, né? É um esboço, óbvio. Esse ponto está dentro do intervalo
onde essa função ela é igual a natural, o positivo dela. Só que esse ponto, vocês percebem que ele está na parte negativa da função? Ele está na parte negativa da função? Isso significa o quê? Que ele está fora do desenho do módulo da função, né? Ele está na parte que puxa. Então essa raiz aqui ela não existe no nosso problema. E é justamente isso que está acontecendo. Então agora a gente vai fazer o outro caso. O outro caso é a gente tem que fazer o x igual a menos x ao quadrado menos 1. Só que a gente sabe que isso aí só vai ser válido quando? Só vai ser válido quando x for entre 1 e menos 1, né? Que era a condição. Aí vamos ver. X é igual a menos x ao quadrado mais 1. Aí vai ficar x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Vamos lá. Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, vai ficar 5, sobre 2 vezes a, 2. Então é isso aqui. Aí as raízes são raiz de 5 menos 1 sobre 2, vai cair no mesmo caso do anterior, vocês lembram? Que é o caso seguinte. Para isso aqui ser... A pergunta é, para isso aqui ser maior do que 1, para ser válido, é um número positivo, né? É um número positivo, raiz de 5 é maior que 1. Para ser maior que 1, a gente teria que ter isso aqui maior que 3 pelo menos, né? Porque 3 menos 1 é 2, né? E 2 dividido por 2 é 1. Só que perceba que 3 é igual a raiz de 9. E aqui é raiz de 5. Então é um número entre 2 e 3. É um número entre 2 e 3. Isso significa que 2 menos 1 é 1. Então ficaria 1 meio. E se fosse 3, daria 1 na biqueta. Na biqueta. Então isso significa que é um número entre meio e 1, esse cara aqui. E lembra que entre meio e 1, ele está fora da zona onde essa equação está válida. Ou seja, é essa raiz. Desculpa. É um ponto por aqui, ó. Tuf, é esse aqui. É esse ponto, de novo. Lá ele. Ah, não. Agora o que a gente está fazendo é igualando com o contrário. Com o módulo. Está aqui o módulo. Aí a gente pegou as duas raízes. As duas raízes são essa aqui e essa aqui, né? Essa raiz aqui está fora da onde o inverso é válido, né? Não sei se a nossa reta tá certa aqui, entendeu? Posso estar me confundindo. Deixa eu pensar um pouco. Esqueça o meu esboço, tá? O número tá certo. A questão aqui é: essa situação só vai ser válida quando x estiver nesse intervalo. Esta raiz, ela não é maior que 1. Então, ela é entre 0 e 1. Então, ela... Nossa, para vocês verem como a falta de atenção é um problema sério. Olha só, eu mesmo acabei de falar que isso aqui é maior que 0, de fato, e é menor que 1. E essa é exatamente a condição de existência. É exatamente a condição de existência para esse cara aqui, ó. Se ele está entre 0 e 1, ele está dentro desse intervalo. Então, essa raiz é a válida. Agora, vamos olhar a outra raiz. A outra raiz é menos 1, menos raiz de 5, sobre 2. Lembra que a gente chegou à mesma conclusão? Isso aqui vai ser menos raiz de 5 mais 1 sobre 2. E a questão é, raiz de 5 é 2 e pouco, né? É entre 2 e 3. 2 mais 1 é 3. 3 e pouco dividido por 2 é pelo menos 1,5. Pelo menos 1,5. E 1,5 é maior que 1, né? Aí, no caso, o sinal negativo vai fazer com que isso seja menos 1,5. Seja menos 1,5, que é menor do que menos 1. Então, esta raiz está fora do intervalo. Então, a gente vai usar
essa raiz para o módulo, para dentro do módulo, e essa raiz para fora do módulo. São as duas que são válidas. Por isso que na verdade, o meu esboço está certo. E aí os pontos que eu achei aqui são simétricos desses caras, né? E é por isso que um tá fora e o outro tá dentro. Ai, ai. É isso, eu achei é esse e esse mesmo. E aí um tá fora e o outro tá dentro do intervalo. Essa é a raiz que tá válida, porque ela é entre 0 e 1, a outra é maior que 0 e 1, então ela tá fora. Então é este ponto que a gente vai pegar e este ponto que a gente vai pegar. E o ponto são 1 mais raiz de 5 e raiz de 5 menos 1. Faz todo sentido. É exatamente isso aqui. Então, esses são os dois pontos. Agora vamos voltar para o exercício. Considere as funções f de x, g de x, a soma das abscissas dos pontos em comum dos gráficos. Esses são os dois pontos. Ele pediu o x dos pontos. E o x é a abscissa. Então vamos somar. 1 mais raiz de 5 sobre 2 mais raiz de 5 menos 1, tudo sobre 2. Vamos deixar tudo sobre 2. Como se não é positivo aqui, pode deixar desse jeito mesmo. 1 menos 1 vai embora. Raiz de 5 mais raiz de 5 é 2 raiz de 5. E aí cancela o 2 com 2 e fica a raiz de 5. Rapaz, a resposta é I. Eu confesso para vocês que assim, meio que pensando já de cabeça e tal, eu achei que a resposta ia ser D. E ainda mais resolvendo, né? Mas a resposta então é I. É isso.